eu falei, pelo amor de Deus, façam uma cesárea agora, tirem essa criança de dentro de mim agora, quero ter ela no colo, que pelo menos lá eu posso proteger, né? Claro. E a anestesia não pegou na cesárea, eu ficava sentindo, então o médico falava, abre as pernas, levanta as pernas, assim, me encostava e falava, você sente? Eu falava, tô sentindo tudo. E aí ele olhou pra mim e falou, a gente não pode anestesiar de novo, vamos ter que fazer o parto. Então eu senti o corte, eu senti muita dor. Senhoras e senhores, esse quadro se originou de uma brincadeira que o escritor francês Marcel Proust fazia com seus amigos nos idos de 1886. A brincadeira consistia em responder a perguntas que proporcionavam reflexão, autoconhecimento. Bem-vindo então ao questionário Mionzeira. Hoje eu tenho a honra de ter ela comigo. Uma mulher sensacional, uma das maiores chefes de cozinha do nosso país, empresária de sucesso, ex-jurada do MasterChef e agora uma youtuber com mais de 1 milhão de inscritos no seu canal. Não posso esquecer o mais importante, mãe da Francesca, Paola Carrossella, senhoras e senhores. Olá! Que honra, seja bem-vinda, tá preparada? Acho que sim. Primeiro, obrigada pelo convite, eu acho que sim. Ou não, mas vamos embora, não importa. O bom é isso, lembre. Vamos embora, deixa eu respirar um minuto. Inspira. Vambora. Seja fiel à primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Tá joia. Qual a palavra que você mais gosta de ouvir? Mãe. Vai ter que vir com uma vozinha de menina de 10 anos, né? É tão bom, né? É muito bom. E, cara, e sabe o que é o maluco? Eu agora tô com um de 16, a Doninha, minha filha, tá com 12 e o Stefano tá com 11. Eu tenho uma saudade desse pai com a vozinha e o olhinho assim, tenho uma saudade, passa tão rápido, cara. Aproveita, viu? Excelente palavra que você escolheu. Qual a palavra que você odeia? Racismo. Justo. Cozinha. Colo. Em que sentido? Contenção. A cozinha apareceu na minha vida de criança e representou sempre um lugar de muita contenção, de muito acolhimento. Eu aprendi a cozinhar com as minhas avós e depois, na adolescência, ela me resgatou também de uma adolescência solitária, quando eu cozinhava o que eu via na TV, das cozinheiras cozinhando. Assim, não tinha chefes na época, mas tinha as culinaristas. E eu brincava de cozinheira de programas de TV na cozinha da minha casa. Aqueles programas de dia a dia que tem a Isso, receita... vamos fazer um peixinho frito, senhora, essa coisa. É mesmo? E aí ela me resgatou. E depois, quando entrei no primeiro restaurante, eu cozinho há 30 anos profissionalmente. Quando entrei no primeiro restaurante, também eu senti... Eu era muito ruim na escola, Marcos, muito ruim, assim. Não porque eu não fosse inteligente, mas a escola na minha época era uma escola pós-ditadura, era uma escola muito rígida e que não olhava para o aluno como um indivíduo, olhava como um número, e eu nunca me adaptei muito a isso. Sempre foi muito difícil para mim porque eu não encaixava, não entrava. Quando comecei a trabalhar muito nova, aos 18, quando eu entrei na cozinha eu me senti acolhida, eu falei, aqui eu vou me dar bem. Quando eu entro na cozinha do meu restaurante, eu me sinto acolhida e eu sinto que eu acolho os cozinheiros e cozinheiras que trabalham comigo e eu acolho através da comida as pessoas que entram no restaurante. Então, eu acho que é isso, acolhimento. Então, aquela imagem, aquele mito meio Gordon Ramsay gritando, dando chute no cara que tá pondo o temperinho final, isso não tem... Não é meu estilo, não. Tem muito disso, tem muitos cozinheiros que gostam disso. Nunca foi o meu estilo e não será, não. Às vezes eu dou um grito de falcaço, mas não muito. Bonitinho, né? Porque às vezes as coisas têm que andar, né? Eu achei tão bonita essa sua resposta, achei muito bonita, porque a relação que a gente tem com comida, ela é muito afetiva, né? E você que a faz ter essa base, eu acho que reflete muito no produto final. Uma receita. Acho que o nhoque da minha avó com molho de tomate. Eu amo fazer e dá muito certo. E se aprendeu com fazendo? ela. Com ela, sim. Fazendo, né? E eu amo o artesanato de fazer, e o tempo, e a calma, e o redondinho. E quando eu coloco o nhoque pronto numa travessa cheia, me sinto uma mama e sinto que levo para a mesa e todo mundo faz... Eu gosto muito de fazer esse tipo de comida, sabe? As pessoas têm uma ideia certa e correta de que chefe de cozinha ama sofisticação, né? E esse tipo de coisas. E eu, na verdade, sempre fiz uma cozinha
muito simples, singela, né, com foco no ingrediente e na qualidade, mas não muito sofisticada. Por alguns anos eu senti que isso não era suficiente, que eu tinha que me sofisticar, sabe? Agora eu acho que eu tô mais madura, eu entendi que a gente tem que ser o que a gente é, e eu tô tão feliz de sentir que eu não preciso me sofisticar, que eu posso fazer o que eu sei fazer, o que eu gosto, e que isso é o que melhor vai sair e o que as pessoas mais vão gostar, sabe? Eu não devo nada a ninguém. E às vezes o simples é difícil de fazer, né? Muito. Aí que tá o desafio. Esse é o desafio, né? Um ingrediente. Que difícil. Pão. Pão não é um ingrediente, né? Seria farinha de trigo, mas acho que tudo começa no pão, né? Farinha e água faz pão. Então, daqui começa no pão, farinha de trigo. Qual profissão, além da sua, que você gostaria de exercer? Eu adoraria desenhar roupa. É? Sim. Que legal. Eu adoraria desenhar roupa. Não faço a mínima ideia como se costura um botão, tá? Não sei como, mas era isso que eu gostaria. Não sei como, mas eu gostaria, eu acho que tem algo a ver, né? Vestir, alimentar, gosto dessas coisas. Mas você desenha de brincadeira, sim? Não. De estilista? Ou é tipo uma coisa que você admira, mas nunca fez? Não, eu às vezes, sabe o que acontece? Eu sou grandona, né? Eu sou grande, eu tenho 1,77 m, eu não sou magrinha. Então, as roupas, muitas vezes, elas não ficam boas em mim, porque não se faz roupa para determinar, você faz roupa para um padrão de pessoa. E aí eu vou experimentar e eu falo, nossa, mas seria tão bom se essa calça fosse bem cortada, e se a cintura fosse um pouco mais alta, e se embaixo fosse um pouquinho mais assim, sabe? Eu acho que eu tenho um olhar delicado. Não que eu sei me vestir bem, porque eu tenho preguiça para me vestir, sabe? Não, preguiça. O que te deixa empolgada? Qualquer projetos. Alguém vem com uma ideia e eu já estou desenvolvendo o projeto que conecta um monte de gente e eu já sei como que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer acontecer. Fazer acontecer as coisas. E eu gosto muito de quando essas ideias e esses projetos envolvem pessoas, né? Conectar pessoas e fazer coisas para que aconteçam coisas boas. Eu acredito muito no poder que a gente tem de mudar uma sociedade em micromudanças, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de empreender ou de fazer alguma coisa, sei lá, vamos fazer acontecer aqui uma cozinha comunitária, e aí a gente já conecta com a horta lá, e aí a gente já oferece trabalho para as mulheres do bar, e aí a gente pega os alimentos, leva o cozinheiro, e aí o cozinheiro vai treinar, vai para a escola. Eu, sabe, gosto muito disso. Eu acho que isso mais me empolga. E o que te deixa broxada? O governo, Justo. Nesse momento, e todas as burrices e... Não precisa nem explicar. Tá respondido, tá bem respondido. Todo mundo sabe o desdobramento dessa resposta. Não, é impossível. Um único prato para comer pelo resto da vida. Macarrão, alho e óleo. Televisão. Tem que ser a primeira palavra que vem na minha... A primeira palavra, a primeira frase, a primeira sensação. A primeira coisa que cruzou na minha cabeça, assim, tá? Depois você não me pergunta por quê. Perigo. Adorei essa resposta. Perigo do conteúdo, né? Porque a TV é um recurso como qualquer outro, né? Você pode ligar e assistir coisas maravilhosas ou você pode estar ligado e se infestar de coisas horríveis, né? Um arrependimento. Um arrependimento. Eu tenho um muito grande. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu fui trabalhar em Paris. A minha mãe me deu de presente uma viagem para Paris, para eu trabalhar em restaurantes estrelados. E a gente não tinha muita grana, e para minha mãe fazer isso foi um grande esforço. E eu viajei sozinha. No começo, fiquei sozinha os primeiros 4, 5 meses, fazendo estágio. E quando era a hora de voltar, quando eu ia voltar, eu estava namorando, né? Então, meu namorado estava na Argentina. E quando eu ia voltar, a minha mãe fez uma surpresa de aparecer em Paris para me convidar para fazer os chateaus com ela e os castelos. E eu era muito jovem, muito idiota, e queria voltar para meu namorado e falei que não. E isso eu me arrependo para sempre. Poxa. E bom, eu perdi a minha mãe com 27 anos, então agora não vai ter. Mas a gente aprende muito. Só assim que a gente aprende. É verdade. A gente aprende. Tem coisas que não tem jeito. É só a vivência mesmo, né? Principalmente nessa idade, quando envolve namoro. 509 anos, né? Eu acho que, enfim. Um incentivo. Um incentivo?
Uhum. Qualquer coisa que a gente possa fazer para levar dignidade às pessoas, conseguir fazer conexões ou trabalhar para levar dignidade, para diminuir a desigualdade. Eu acho que isso que incentiva. Um lugar que você ama estar. Na minha casa. Eu amo estar na minha casa. E um lugar que você odeia estar. Eu não gosto de aglomerações, de muita gente. Não odeio, mas fico muito incomodada. Me dá um pouco de, sei lá, por exemplo, eu não sei se eu conseguiria curtir o carnaval em Salvador, sabe? Ficar pulando. Não porque eu odeie, mas... Pela aglomeração, pela quantidade de pessoas. Até porque às vezes você tá numa Pipoca Salvador, que eu já estive, e de repente você nem sabe pra onde você vai só sendo levado. Então, eu já fiz isso, já fiz. Vai só sendo levado, quando você vê, você já tá em outro lugar que você nem queria estar. Já fui em shows, já fui ver, sei lá, músicos em shows em estágios gigantes, que você vai sendo levada. Já fiz carnaval, já vi no carnaval em Recife, na rua, que eu fui sendo levada. Mas não é o lugar que você mais gosta, né? Mas sabe, eu acho que o que você me perguntou é onde eu odeio, né? Um lugar, você não gosta. Odeio, eu não sei se eu odeio, assim, por exemplo, assim, a primeira coisa que cruzou assim agora, primeiro foi isso, a aglomeração. E Depois a a sensação muito desconfortável que eu tenho quando tenho que ir num hospital de crianças. Sim. Não queria que assistissem. Quer dizer, você entende o que eu quis dizer? Entendo. Me veio uma coisa de não sei se eu aguento, não sei se eu consigo, se eu tolero, né? Acho tão injusto, acho tão dolorido. Qual foi o maior alívio que você já sentiu na vida? Que pergunta! Tem umas perguntas aqui que ninguém nunca parou para pensar antes. Eu não sei, mas eu arrisco a dizer... não. Difícil, né? Quando eu era criança e a minha mãe trabalhava, eu morava com ela e a minha mãe trabalhava até tarde e a gente não tinha telefone, então não existia nessa época, ter telefone era uma coisa muito chique. Então eu ficava esperando ela voltar do trabalho e às vezes passava muito tempo, sabe? E eu ficava com uma aflição gigantesca, porque eu era pequenininha, tinha, sei lá, 10 anos, na idade da minha filha, e eu ficava sozinha num apartamento esperando que ela chegasse. Então eu acho que eu tive muitos alívios, que foi quando ela abria a porta e chegava, sabe? E eu lembro da sensação de um coração preso, de não conseguir respirar, sabe? E depois... Alívio. Como é que a gente vivia, né? A gente vivia de um jeito assim que você vivia num escuro em relação ao próximo, né? Era normal, porque era o que tinha, mas na hora quando eu paro pra pensar e lembrar, assim, eu também, várias vezes, eu penso nos meus pais. Eu era moleque, ia pro clube e não tinha como ligar. Tinha que esperar a hora que eu voltasse pra casa. E se eu resolvesse passar na casa de um amigo e atrasasse 1, 2 horas, não tinha que esperar voltar. Qual foi a vez que você mais chorou na vida? Olha, eu choro muito. Eu choro muito, porque eu sou muito visceral. Então, eu vibro e eu sinto as coisas no meu corpo muito, as emoções, né? Então, se eu brigo com meu marido, eu choro muito. Se eu brigo com a minha filha, em algum momento, eu faço alguma coisa a qual eu fico arrependida, eu ajoelho e olho para ela e falo, me desculpa, filha, por favor, eu deveria ter feito coisa de outro jeito. Chorei muito quando recebi a vacina agora. Eu lembro que foi um choro dos que eu lembro, assim, eu chorei muito no parto, da Francesca, obviamente, eu chorei muito, mas tive um parto tão estranho e tão ruim que foi um choro anestesiado, né? Foi uma coisa muito... Eu tive um parto onde anestesia... Porque teve que ser cesárea, porque estava desacelerando os batimentos, né? Uma coisa normal, não tinha dilatação, a Fran tinha que nascer, e não tinha dilatação, e fiquei esperando, e aí o coraçãozinho acelerava e desacelerava, então eu falei, pelo amor de Deus, façam uma cesárea agora, tirem essa criança de dentro de mim agora, quero ter ela no colo, que pelo menos lá eu posso proteger, né? Claro. E a anestesia não pegou na cesárea. Eu ficava sentindo. Então o médico falava, abre as pernas, levanta as pernas, e me encostava e falava, você sente? Eu falava, tô sentindo tudo. E aí ele olhou para mim e falou, a gente não pode anestesiar de novo. Vamos ter que fazer o parto. Então, eu senti o corte, eu senti muita dor. E quando a Fran saiu, que eu chorei, eu vi, eu consegui pegá-la, eu comecei a ter não tem um nome, quando você passa muito frio, que teu corpo... Meu corpo ficou muito frio, então eu chacoalhava muito, e aí me anestesiaram. Né? E aí eu recebi mais anestesia, então foi uma lembrança e uma coisa que é muito... Paula, você sentiu a cesárea?
tudo. Sim, eu não sei o que eu senti, porque eu acho que quando a gente tá parindo de qualquer forma, né, ou tá tendo um filho, eu tava muito mais preocupada com a minha filha do que com a dor. Sim, claro. Não era uma dor. Por isso que esse não foi o choro que eu mais lembro, porque foi um choro interrompido, né? Eu não consegui ter esse momento, eu não consegui abraçá-la. Eu acordei horas depois num quarto horrível, do lado do bar da maternidade tinha um piano. Eu tinha uma dor de cabeça e eu tava super mal, e o cara não parava de tocar o piano, e eu queria jogar um chinelo na cabeça do pianista. Horrível, horrível. Qual aspecto da sua personalidade que você quer que a sua filha herde? Eu acho que talvez olhar para os outros além da gente, né? A empatia e entender cada coisa que a gente faz impacta no outro. Então, que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que ser muito responsável com o que faz. E que ela entenda que eu acho que ela entende, que a gente vive num mundo muito injusto e muito desigual e que a gente está aqui para considerar que cada coisa que a gente tem é um privilégio gigantesco, que deve honrar esse privilégio e trabalhar para que não seja um privilégio, né? Trabalhar para que o mundo seja mais justo e considerado com as pessoas. Um telefonema que te marcou? Um telefonema que me marcou, essa sei perfeitamente. Quando cheguei no Brasil em 2000 e em 2001, em dezembro de 2001, estava trabalhando no Figueira Rubaiá, o restaurante Rubaiá. Eu era chefe de cozinha do Rubaiá e tinha um apartamento perto dali. Só que eu trabalhava muito, trabalhava o dia inteiro, de verdade. Assim, saía às 8 da manhã e voltava 1h30 da manhã. E um dia, não tinha celular, tá? Tinha um telefone no apartamento só. E um dia de dezembro eu falei, vou tomar banho, porque tá muito quente e eu preciso encarar o serviço da noite, eu vou tomar um banho, trocar o cabelo, tá muito, né? Dezembro, restaurante em São Paulo, restaurante cheio, puta pauleira, eu toda suave. Eu falei, vou tomar banho. Quando eu abri a porta, tava tocando o telefone e eu atendi. E aí era do banco na Argentina, do Citibank na Argentina, para me falar que meu investimento, sabe, plazo fixo chama, sabe quando você investe assim há 180 dias e aí você não pode tocar o dinheiro e depois quando vence eles te ligam, né, e aí você fala assim, o que você quer fazer? E aí me ligaram e falaram, o seu investimento era toda a herança da minha mãe, eu tinha perdido a minha mãe um ano antes, eu tinha vendido, não era a herança dela, né, era um seguro de vida e o valor da casa que eu vendi, coloquei no banco, em um investimento. E em dezembro de 2001 foi o Corralito na Argentina, quando o ministro de Economia decidiu congelar a poupança em dólar, não deixar ninguém tirar a poupança e transformá-la em pesos, ou seja, as pessoas perdiam tudo que tinham. E a mulher me perguntou se eu queria renovar e eu fiquei pensando e eu falei, não, eu acho que não. E eu tinha um amigo que estava trabalhando em Nova York, que tinha uma conta conjunta, porque eu tinha emprestado um dinheiro para ele fazer um master em economia em Nova York. Também um dinheiro da herança, eu tinha emprestado para ele. Então eu liguei para ele, eu falei, posso mandar o dinheiro para essa conta? E ele falou, pode. Mandei o dinheiro para a conta, no dia seguinte foi o Corralito. Nossa. E com esse dinheiro eu fiz meu primeiro restaurante em São Paulo. Foi o investimento que eu fiz para ter o visto de investidora, por esse telefonema. Nossa, só aí aquelas horas puxadas no restaurante acabaram rendendo uma coisa boa, né? Pô, só não, porque você foi tomar um banho. Você sobe no elevador sabendo que está tocando o telefone, você abre a porta, sai correndo, levanta e foi essa ligação, tinha que ser. Deus te abençoe, pelo amor de Deus. Nossa. Qual a música que você mais ouviu na vida? Putz, muitas. Cara, muitas. Eu amo tanto música, mas eu acho que, nossa, qualquer uma dos Beatles, talvez. O álbum branco, eu devo ter ouvido até morrer. Janis Joplin, amo. Nick Drake, mas amo. Uma música? Não, uma música de todos eles, só uma. Tá bom. Vou falar uma então. Não é a que eu mais ouvi, mas é uma que eu lembro muito de quando eu era mais jovem e amava dançar, que chama Carnaval Toda a Vida, dos Fabulosos Cadillacs com Célia Cruz. Fabulosos Cadillacs, demais. Com Célia Cruz, que é maravilhosa. Não é a que eu mais ouvi, mas eu ouvi pra caramba. Justo. Uma pessoa que você gostaria de passar uma tarde junto, assim, conversando? Qualquer. Vivo, morto, enfim, qualquer. Eu gostaria de passar uma tarde conversando com a Marielle. Boa resposta. YouTube. Responsa. Eu acho uma responsabilidade, porque a gente faz tudo, né? Tudo no seu nome. Você tem que produzir um conteúdo que seja interessante, você tá preenchendo o espaço e o tempo de alguém. E youtuber é essa pessoa que faz tudo, né? Que se produz, se maquia,
que pensa o que vai fazer, que cria conteúdo, que coloca lá. Então, para mim, é uma responsabilidade. Instagram. Não entendo. Twitter. Eu não entendo. Tem essas pessoas dançando agora o tempo todo. Eu não sei o que é, parece um tutorial de dança, porque você abre o Instagram e as pessoas dançam. Eu não sei mais. Um dia eu vou ser amiga dele. Twitter, perigo. Eu sou um perigo no Twitter. Melhor não entro mais já. Eu parei de entrar no Twitter. Você parou? Você se deu alta do Twitter? Não, eu me censurei. Se censurou mesmo. Eu sou um perigo, eu falo muitas vezes o que eu penso, e aí depois acontecem duas coisas. As pessoas, quando elas insultam muito, e aí, quando eu vou escrever, eu tenho que me lembrar, você tá afim de ser insultada? Você tá afim de, sabe, o que você vai falar é tão importante para você receber um insulto depois? Eu falo, não, tá. Outra pessoa vai falar a mesma coisa, então a mensagem vai ser passada, tá tudo bem. Precisa ter disposição pro Twitter. Nossa! Né? Você precisa estar afim, assim. Eu vejo esses caras que movimentam muito, né? Eles passam o dia sendo xingados, apavorados, ameaçados. Você precisa ter muita disposição para isso, né? É muito doente, né? É muito doente. E aí eu acho que essas coisas digitais, elas somem, né? Mas para mim elas vão criando camadas na gente. E a gente vai ficando meio poluído dentro, sabe? Eu não sou de ficar ligada no Twitter o tempo todo, me parece doentio, assim. Como é que você encara as redes sociais com a Francesca? Ela não tem celular e não tem redes sociais, obviamente, mas ela adora Felipe Neto, então ela assiste YouTube com limites de tempo e com limites de conteúdo também, por exemplo. Tem outras coisas que eu não... Tem outros youtubers que são imitações do Felipe Neto, aí eu falo, filha, se você vai assistir Felipe Neto, assiste o Felipe Neto, deixa a imitação do Felipe Neto. Mas ela não tem redes sociais. Ela queria ter TikTok para ver uma amiga dela dançando, mas eu sentei e expliquei com ela por que não, e ela entendeu. Um medo. Qualquer coisa que aconteça com Francesca, não boa. Uma coisa que você não quer deixar de fazer antes de morrer. Carregar meus netos no colo. Bonito, muito bonito. Feminismo. Necessário. Um filme da Disney. Bernardo e Bianca. Bernardo e Bianca, que eu acho que aqui tem outro nome. Bernardo e Bianca são dois ratinhos que têm que salvar uma menina que mora num orfanato. Muito bonitinho. Mas esse é um bem específico. É de 1977, eu tô vendo aqui. E eu sou de 1972, cara. Você falou qualquer um. Ah, eu tô ligado. Eles vão numa gaivota. Agora que eu vi a fotinha. Tem uma gaivota que aqui a Samantha, né? A Samantha que trabalha comigo falou que eles estavam voando num avestruz. Me deu a cabeça. Meu Deus! Eu lembrei. É clássico, cara. Muito, muito clássico. Boa. Nossa, excelente resposta. Muito, muito bom. Xenofobia. É intrínseco ao ser humano, né? Se diferenciar do outro e ter medo do outro. Terrível, mas... Você já sentiu? O dia inteiro. Volta para o seu país, sua vaca. Acho interessante, as pessoas entendem que são donas de uma terra, ou donas de uma cor, ou donas de um espaço, ou donas de uma cultura, e que o que não pertence a isso é de fora. Quando só fica na voz, né, que não chega a nenhum ato criminoso, o que a gente precisa é acolher e explicar de alguma forma, né? Tentar explicar que não tem limites, né? Quem colocou os limites? Tipo, estamos tudo junto aqui, sabe? A gente precisa respeitar muito o espaço e o lugar do outro. Estamos junto aqui, sabe? Estamos juntos, né? Isso. Mas é complicado. Cada vez mais. Uma paixão platônica. Ai... Eu tenho. Ok, vou falar. Protagonista, mas não o ator, tá? Ou a personagem de Outlander. Do Outlander? Não o Christopher Lambert, o personagem. Não. Não o filme Outlander, o seriado Outlander. Ah, não, Outlander. Eu confundi com Highlander. O Outlander. Não. Outlander é um seriado. Tem um ator escocês que é um bombom recheado. E eu gosto muito da personagem. Não do ator. O ator, eu fui lá, eu pesquisei no Instagram e falei, não, ator não tem ninguém. E também poderia ser meu filho, né? Mas eu gosto no seriado o personagem porque também ele envelhece. Amor. Construção, eu acho.
porque a primeira coisa que eu pensei foi no amor de adulto, né? Amor de marido, mulher, amor de casal, e o amor se constrói, né? Eu acho que muitas pessoas têm uma ilusão de um amor romântico que chega a pessoa da tua vida e aí tudo dá certo, e aí os problemas são mais leves porque a pessoa é aquela que encaixa perfeito. Um relacionamento amoroso é uma construção. Deus. Em tudo. Você acredita em Deus? Eu acho que não existe um Deus. Não pode existir um Deus, porque não existe uma pessoa, não existe uma cultura. Eu acho que existem muitos deuses e deusas e deidades e forças. Eu sinto que Deus é amor, qualquer um deles, e que o homem levou Deus para um lugar que não era o lugar onde talvez Deus queria estar, que é o da obrigação, ou da culpa, ou da rejeição, ou de precisar ser de uma forma, um modelo para ser aceito. Acho que a Bíblia é um livro perigoso, todas elas. Todos os manuais religiosos precisam ser muito cuidadosamente interpretados e precisa se entender o que foram, para que foram. Acho que teologia é uma coisa e acreditar em Deus e fé é outra. Mas eu acho que Deus é a pureza, é o amor mais puro, é a generosidade maior, é o amor maior, é aquilo que a gente precisa, é o lugar onde a gente deve almejar chegar como ser humano, né? Não a sermos deuses, mas sim amar ao outro como a gente se ama e a gente se amar, receber, acolher, ser generoso. Agora, para terminar bem, Marília Gabrielenta, meu amor. Paola por Paola. Eu tenho que falar, não sei, eu tenho que falar de mim. Como é que você se explica? Paola Carosella por Paola Carosella. Tá. Ok. Tenho muitas ideias e muita força na cabeça, nas ideias. Sou teimosa. Tenho um grandíssimo problema que às vezes eu acho que eu sou de fácil convivência e aparentemente não é assim. Então tô tentando descobrir onde que tá para melhorar. Amo ser mãe, que também é uma construção, e me entrego e me entreguei e me entregarei sempre muito a esse relacionamento de mãe e filha, porque o meu com a minha mãe foi muito difícil. Então eu tento construir algo completamente novo. Amo a minha família. Para mim, estar em casa e estar em família é a primeira coisa. O resto vem, né? Depois vem o resto. Sofro muito a dor do mundo. Ela não me é alheia. Eu não consigo me separar dela. Sofro muito a fome, a miséria, a morte. Quando eu vejo as chacinas de jovens, quando eu vejo o estado das prisões, quando eu vejo uma mulher grávida que morre de bala perdida, quando eu vejo a sociedade do jeito que está, eu sofro muito. Preciso fazer grandes esforços para me reconstruir, assim. Eu comecei a tomar antidepressivo durante a pandemia porque não aguentava, a realidade estava fazendo com que eu ficasse triste no meu cotidiano e eu precisei entender que era importante que eu não ficasse triste no meu cotidiano, porque isso não era ter empatia. E isso não ia fazer com que eu ajudasse de nenhuma forma. Eu sou muito apaixonada, então quando me apaixono muito. Eu não sou um pouquitinho das coisas, sabe? Eu sou tudo ou nada. Sou perfeccionista não porque eu procuro a perfeição, mas porque eu gosto de fazer o melhor possível. E o melhor possível sempre demanda fazer mais, pesquisar mais, olhar mais, ir além. Tenho prazer em fazer isso. Gosto muito de trabalhar. Eu estou aprendendo a trabalhar menos. Eu estou aprendendo a brincar mais com a Fran, porque no começo da maternidade, como eu não tive nenhuma referência de mais perto da minha vida, minha mãe, meu relacionamento com ela foi muito difícil, então eu achava que mãe tinha que ser uma espécie de manual, né? Um limite, um manual, fazer tudo direito, dobra a roupa, guarda na gaveta, enfim, estou aprendendo a brincar agora que eu já fiz conexão e que eu me relaciono muito melhor. Paola precisa aprender a brincar mais, a se divertir mais. Sou muito sensível à beleza e à dor que me rodeia, muito. E vivo muito o agora. Eu acho que aprendi mais jovem que o que vem amanhã a gente está fazendo isso agora, né? Então, se preocupar pelo amanhã é deixar de fazer hoje. E quando a gente está fazendo hoje, o amanhã vem. Então, não me preocupo pelo futuro. Acho que falei bastante. Cozinho bem. O finalzinho, só para amarrar, né? Só para amarrar. Não, maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Realmente, assim, eu sempre te admirei demais.
depois, quando você apareceu na TV, que a gente pôde te conhecer um pouco mais, além de, obviamente, só os restaurantes. E nitidamente agora aqui, fazendo esse questionário mionzeira com você, aqui fica nítido, fica evidente a sua personalidade tão forte, a sua generosidade, detalhes que passam assim na conversa, como, por exemplo, você ter pegado a herança da sua mãe emprestado para um amigo para ele poder fazer, sabe, coisas que vão passando assim sobre você, sobre a generosidade, sobre essa conexão com o mundo e com o próximo. Parabéns, viu? Eu sei que é difícil estar lá no Twitter, às vezes você não precisa gritar no Twitter as suas opiniões, mas nunca deixe de tê-las, porque precisamos de mentes pensantes e generosas, viu? Fica Como com Deus. você. Muito obrigada. Eu também gosto muito de você. Eu conheço a tua história, sei do teu trabalho, sei o quanto você também é um arquiteto construtor. Você teve que construir muita coisa e te admiro muito por isso também. Muito obrigada por essa entrevista. Eu curti demais, me diverti fazendo. Obrigada. Que bom, fico feliz. Beijo para Francesca, beijo para a família. Fica com Deus, tá bom? Para vocês todos também. Beijão. Linda, beijos. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Pode falar agora, tá? Qualquer coisa a gente bota um pi, não tem problema. Qual que é o seu palavrão preferido? Pô, você não pergunta isso para uma argentina, não. Você não pode perguntar isso para uma argentina, eu vou te falar uma coisa. Argentino não fala um palavrão. Argentino costura 14 palavrões numa frase só. E eu sou muito boa para fazer isso, entendeu? Eu preciso ouvir. Assim, eu posso falar assim, quando eu estou muito brava, eu posso falar assim, tudo de uma vez. Já se autocensurou, foi maravilhoso. Não posso.